gente vai começar agora, então, a correção do nosso dever, tá bom? Exercício número 13. Vocês tinham aí, então, o enunciado pedindo para vocês conjugarem no pretérito imperfeito, sempre tendo atenção ao sujeito, ao verbo, se ele é regular, se ele é irregular, tá bom? A primeira dica também que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: vocês precisam colocar atenção aí nesse exercício, porque às vezes o sujeito ele vai vir dentro de parênteses e às vezes ele já vai estar na frase, tá? Essa é a diferença. Alguns me perguntaram, por que que dentro do parêntese só tem o verbo? É por isso, né? Se dentro do parêntese só tiver o verbo, é porque o sujeito já está na frase. Então, tenham atenção a isso aí. Vamos lá para número 1. Siempre compartir nosotros nuestro almuerzo con los demás. Tá bom? Então, eu tenho que conjugar o verbo compartir na pessoa nosotros, né? Aqui, nesse caso, vai ficar compartíamos, tá bom? Então, siempre compartíamos nuestro almuerzo con los demás. Beleza? Vamos lá para número 2. Antes, soler yo comer en la cafeteria. Tá bom? Então, aqui eu vou conjugar o verbo soler na pessoa yo. Como ele está terminando em ER, a terminação dele vai ser ia, né? Então, aqui vai ficar antes solía comer en la cafeteria, tá bom? A número 3. Quando ser tu, niño, siempre dormir tu, com sus padres, tá bom? Aqui nós temos dois verbos, o sujeito é o mesmo, mas nós temos dois verbos, né? Esse primeiro verbo aí é um dos verbos que é irregular, tá bom? Então, como que vai ficar? Quando eras niño, siempre dormias com sus padres, tá bom? Então, é dessa forma que vai ficar a conjugação na número 3, beleza? Vamos lá agora para número 4. O verbo é firmar. O sujeito já está na frase. O sujeito aqui será los actores, né? Já está na frase. Los actores, quem que é los actores naqueles sujeitos lá da nossa lista, né? Vai ser ellos. Então, terceira pessoa do plural. Beleza? Se é terceira pessoa do plural, aqui o nosso verbo termina em AR, né? Se ele termina em AR, a minha terminação vai ter aba. E aí eu vou só ver qual é a continuação dela, dependendo da pessoa, tá bom? Como nós já vimos, é a terceira do plural, então aqui vai ficar firmaban. Los actores firmaban autógrafos después de cada función, tá bom? Essa aí vai ser a resposta da nossa número 4. A número 5, a minha irmã le costar, termina em AR. O meu sujeito é a minha irmã, ou seja, ella, né? E aí eu tenho um verbo terminado em AR. A minha terminação, mais uma vez aqui, vai ser aba. Vai ter aba na minha terminação. Então, a minha irmã le costaba aceptar um no, tá bom? Número 6. Hace 2 años, el transporte público, olha só, mais uma vez o verbo ser aparecendo aqui. O verbo ser é irregular, lembrem disso, tá bom? Então aqui, el transporte público, terceira pessoa do singular, ou seja, ele, né? Então, el transporte público era mucho más barato, tá bom? Essa aí é a resposta da número 6. Número 7, em verano, e aí a gente tem o verbo ir e a pessoa nosotros, tá bom? Então, atenção aí para essa conjugação. Lembrem, o verbo ir também é um dos verbos irregulares. Então, aqui vai ficar, em verano, íbamos todas las tardes a la playa, tá bom? Vai ficar dessa forma a conjugação do verbo ir na pessoa nosotros, beleza? Número 8. Edgar Degas, ou seja, ele, terceira pessoa do singular, o verbo é pintar, tá bom? Então, termina em AR, vocês já lembram, né, como é que é a finalização? Então, pintaba quadros de paisajes, beleza? Vamos lá para número 9 agora. Al anochecer, e aí aqui eu vou ter que conjugar o verbo ir na pessoa vosotros, tá bom? A passear. Então, como que vai ficar aqui?
Vai ficar ibais, tá bom? Al anochecer, ibais a passear, né? A pessoa, vosotros. Número 10 aqui. El jardim de Inês. El jardim de Inês é ele. Então, terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted. Lembrem disso. O verbo aqui é o verbo ser, mais uma vez. O verbo ser, a gente já viu que é irregular, então cuidado aí na hora de conjugar. Como é terceira pessoa do singular, a conjugação vai ficar era. El jardín de Inés era el más florido del pueblo. Tá bom? Número 11 agora. Em mi instituto, no, e aí, haber, né? Cuidado, galera. Vocês tendem a querer olhar a continuação, né? Então, ordenadores seria aí a terceira pessoa do plural. Mas aqui eu não vou usar a terceira pessoa do plural, tá bom? Em mi instituto havia ordenadores, tá bom? Vai ser no singular. Número 12. Núria e Ramon. Mais uma vez o verbo ser aparecendo. A diferença aqui agora é o seguinte. Nós estamos falando de duas pessoas, Núria e Ramon. Essas duas pessoas correspondem a qual sujeito? Né? Aqui a gente vai ter terceira pessoa do plural, ellos, tá bom? Eu não estou me incluindo. Então, ellos, aqui no caso, né? Núria e Ramon eram los más jóvenes del grupo, tá bom? A conjugação aí na número 12, então, vai ficar dessa forma. Vamos lá para número 13 agora. Mais uma vez eu tenho duas conjugações, né? A primeira, eu vou ter que conjugar o verbo ser na pessoa tu. E a segunda, eu vou ter que conjugar o verbo tener também na pessoa tu, porque a frase se refere a uma mesma pessoa. Só o que vai mudar aí é a conjugação do verbo, beleza? Então vamos lá, olha só, o verbo ser, quando eras joven, e agora o verbo tener, tenias classes de alemão, tá bom? É assim que vai ficar as duas conjugações na número 13. Vamos lá para número 14 agora. Los automóviles, aqui, eu tenho terceira pessoa do plural, tá bom? Tá bom. Aqui eu tenho terceira pessoa do plural, tá bom? Então, ellos, los automóviles, no. E aí a minha resposta aqui, eu preciso conjugar o verbo existir, né? Então, existiam en el siglo XVII, beleza? E por fim, a número 15. En aquella época, no. Aqui eu vou precisar conjugar o verbo ser na pessoa nosotros. Beleza? Então, aqui, éramos. En aquella época, no éramos conscientes de nuestro comportamento. Beleza? Essa, então, é a correção do número 13, né? Do exercício número 13. Beleza? A partir de agora, então, vamos para a correção do número 14, tá bom? O número 14 eram questões só de conjugação. Sempre de conjugação. Então, aqui dá para ir de uma forma mais direta, porque eu acho que vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona. Detalhe, todos os números pediam conjugação no pretérito imperfecto, tá bom? De indicativo. Lembrando que a gente tem pretérito imperfecto em outros tempos também. Em outros tempos não, em outros modos, né? A gente está aqui com indicativo, mas no subjuntivo ele também existe, beleza? Vamos lá, então. Verbo estudiar. Eu estudiava. Tu estudiabas. Ele estudiava. Nosotros estudiábamos. Vosotros estudiabais. Ellos estudiaban. Agora aqui o esperar. Eu esperava. Tu esperabas. Ele esperaba, nosotros esperábamos, vosotros esperabais, ellos esperaban, tá bom? Vamos lá. Verbo temer. Eu temia, tu temias, ele temia, nosotros temíamos, vosotros temíais, ellos temiam, tá bom? Essa aí é a conjugação, então, do verbo temer. Agora aqui, entretener. Eu
E aí, olha só, pensem o seguinte, o verbo tener, ele tem uma conjugação. Aqui é entretener. É só acrescentar o entre antes da palavra, que aí vai seguir tranquilamente, beleza? Vamos lá. Aqui o verbo entretener, então. Entretenia, tu entretenias, ele entretenia, nosotros entreteníamos, vosotros, calma, entreteníais e ellos entreteniam, tá bom? Essa aí vai ser a conjugação do verbo entretener, beleza? Vamos lá para a conjugação do verbo escrever agora. Yo escrevia, tu escrevias. Tá faltando uma letra I aqui nos dois. Vamos lá agora para a terceira pessoa, né? Ele escrevia, nosotros escrevíamos, vosotros escrevíais, ellos escreviam, tá bom? E aí, por fim, intervenir. Yo intervenia, tu intervenias, deixa eu tirar aqui uma letra V, intervenias, ele intervenia, nosotros interveníamos, vosotros interveníais e ellos interveniam, tá bom? Então, galera, essa foi a correção agora do exercício número 14, tá bom? A gente finaliza, então, as nossas correções por hoje, beleza? Façam aí correções no caderno, copiem, tá bom? Para vocês terem esse conteúdo.